Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da Medway, para você que está se preparando aí para as tuas provas de R1 aí no estado de São Paulo. Muito prazer, eu me chamo Lucas Pena, eu sou pediatra, professor do time da pediatria aqui da Medway. Para você que já é nosso aluno, para você que não é nosso aluno ainda, venha conosco hoje para mais uma das nossas apostas, eu aposto que vai cair na prova do ENARI. Para você que vai prestar a prova do ENARI, vem comigo hoje decifrar um pouquinho sobre o que é aquilo que a gente mais acredita que vai cair na prova na pediatria no ENARI. Vamos juntos decifrando aí essa prova. Eu já quero começar trazendo para vocês como é que é o estilo de cobrança na pediatria na prova do ENARI. Bom, assim como todo o restante da prova, trata-se de uma prova papo reto. Os caras até usam alguns casos clínicos como disparadores, mas em sua grande maioria as questões são conceituais. Eles têm um nível mais ou menos difícil a moderado, tá? Geralmente mais para moderado mesmo. As questões são mais assertivas e mais objetivas. Geralmente é uma prova menos contextualizada com a prática pediátrica. Ouso a dizer que a banca talvez não seja uma banca que faz tanto prática pediátrica assim, deve ser mais especialista em montagem de prova mesmo. Por isso, eles acabam priorizando a memorização de alguns conceitos mais específicos, o que em alguns casos pode tornar a prova um pouco mais decoreba, tá? Tem alguns temas mais importantes, mas eu quero que você fique de olho a temas não muito habituais dentro da pediatria, como, por exemplo, ética médica no atendimento de pacientes pediátricos, ortopedia pediátrica e cirurgia pediátrica. Dentre esses três, a gente vai falar bastante de ética e bastante de cirurgia pediátrica na nossa aula de hoje. Então, eu já quero começar convidando você a conhecer os temas mais importantes, o que é que vale a pena relembrar para o ENARI. Vem comigo, eu quero que você anote esses focos que são super importantes nessa reta final. Sala de parto, a gente vai falar sobre ela hoje, especialmente o protocolo de reanimação neonatal para recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2022. A gente vai discutir um pouquinho dentro desse protocolo os tempos para clampeamento do cordão umbilical, um tema que já foi questão de prova no ENARI. Quando o assunto é distúrbios obstrutivos de via aérea, lembre-se sempre de fibrose cística e bronquiolite viral aguda. Lá no nosso Dicas eu vou trazer um pouquinho para vocês também sobre asma brônquica. Quando o assunto são as infecções de vias aéreas superiores, as IVAs, aqui na Medway a gente chama de nariz, ouvido e laringe, né? O que a gente costuma trazer nesse foco aí para vocês de relevância para o ENARI? Eu vou falar um pouquinho sobre a celulite, celulites orbitárias e sobre a própria otite média aguda, alguns conceitos importantes para a tua prova. E quando o assunto é ética médica, lembre-se do atendimento de adolescentes, já foi questão do ENARI, vou trazer para vocês o que os caras mais gostam de cobrar. E em relação à cirurgia pediátrica, é em apendicite aguda e enurese noturna que você deve concentrar esse teu estudo na reta final. Tá aqui, vai prestar ENARI, esses temas têm que estar mastigados, esses temas têm que estar aí realmente bem decorados na ponta da língua para você prestar essa prova com tranquilidade, com segurança. Por isso, bora comigo, foco no ENARI e a gente começa falando sobre sala de parto. Pessoal, em 2022, a Sociedade Brasileira de Pediatria atualizou o seu protocolo, especialmente o protocolo para recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas. Para você que presta a prova do ENARI, é necessário que você reconheça todo este fluxograma, especialmente as técnicas que vão ser realizadas em cada passo a passo.
É importante conhecer as manobras e a indicação do início de cada passo. Quando é que eu inicio passos iniciais? Quando é que eu inicio ventilação com pressão positiva? Quando que eu indico intubação orotraqueal, massagem cardíaca, drogas vasoativas? A gente vai dar uma revisada em tudo isso. Agora é super importante também que você domine o tempo de clampeamento do cordão umbilical. Sem mais delongas, quero te trazer aqui um slide precioso. Vou te disponibilizar todas as atualizações de maneira bastante resumida e esquemática do novo protocolo de 2022. Lembrando, pessoal, que eu comparo aqui o antes e o depois para que você saiba exatamente o que mudou. O que mudou no preparo, na assistência inicial aí ao nosso recém-nascido? Basicamente, mudou que antes a temperatura adequada da sala de parto era entre 23 e 26 graus Celsius. Agora, a temperatura é entre 23 e 25 graus Celsius. Caiu um grauzinho aí. Nossa, pro, que negócio específico. Pois é, mas pode cair de maneira bastante específica sim, por isso que é importante que você já esteja sabendo. Além disso, na hora de avaliar a vitalidade ao nascer, antigamente a gente perguntava, uma das 3 perguntas, era se o recém-nascido era a termo. Lembre-se que agora isso não é feito mais. A gente acaba perguntando se o recém-nascido tem idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, além de perguntarmos se ele está respirando ou chorando e se ele tem tônus muscular em flexão. O que mudou em relação aos passos iniciais? Antigamente a gente decorava o mnemônico APAS. Aquecer, posicionar, aspirar e por último secar. Mudou. Mudou porque os caras perceberam que secar o recém-nascido é super importante. Então, por isso, secar, que vinha no finzinho, foi deslocado para o segundo passo inicial. E a gente vai decorar agora um novo mnemônico, que é o PSPA. Atenção! P de prover calor, vai pegar o bebezinho, vai levar ao berço aquecido. S de secar, despreza os campos úmidos. P de posicionar a cabeça do recém-nascido, fazendo uma leve extensão do pescoço. E por fim, A de aspirar, delicadamente vias aéreas, boca e narina, claro, se necessário. O novo mnemônico é PSPA, que é uma dica. Bebezinho que vai para reanimação neonatal é porque não nasceu bem. Se ele não nasceu bem, para onde que você leva? Você leva para o PS, pronto-socorro, ou para o PA, pronto atendimento, pronto, PSPA. Eu sei que é meio idiota, mas é necessário decorar exatamente essa ordem? Sim, pessoal, é necessário. Esta ordem deve ser seguida ipsis literis, detalhadamente, desse jeitinho. Fechou? E por fim, a última atualização foi a entrada de um novo material, um novo equipamento, especialmente quando você está diante de um recém-nascido que não está respondendo a VPP e que vai precisar de uma via aérea definitiva para a gente ventilar este paciente. Eu estou falando da máscara laríngea, um recurso que entra para recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas e ou peso de nascimento maior ou igual a 2 quilos. Fica ligado, a máscara laríngea é uma opção à intubação orotraqueal até você conseguir intubar o bebê. Na hora de ventilá-lo, a máscara laríngea pode ser utilizada. Decore estas atualizações e vem comigo agora discutir um pouquinho sobre tempos de clampeamento do cordão umbilical. Lembra que antes de tudo a gente vai avaliar a condição clínica do teu recém-nascido. Para qualquer idade gestacional, se o teu bebezinho nasce sem respirar ou chorar, ou se ele nasce sem tônus muscular em flexão, nasce molão, hipotônico, o clampeamento será imediato e teu bebezinho vai ser levado à reanimação neonatal. Agora, para recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, se ele nasceu respirando ou chorando e se ele nasceu com tônus muscular em flexão, não se esquece, esse bebezinho vai para clampeamento tardio do cordão umbilical acima de 60 segundos. E como ele tem idade gestacional maior ou igual a 34 semanas e nasceu respirando ou chorando com tônus em flexão, esse bebê respondeu sim para as 3 perguntas da vitalidade ao nascer. Ao invés de ser levado para a reanimação, esse bebezinho vai ser mantido nos cuidados de rotina, lá no contato pele a pele com a mãe, estimulando a amamentação, deixando esse bebezinho ali no contato com a mamãe nas primeiras horas ali, né?
Agora, pessoal, se este bebê nasceu com menos de 34 semanas, mas possui boas condições, nasceu respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão. Esse é um ponto que às vezes vocês se confundem, mas você que está vendo essa aula hoje nunca mais vai se esquecer. Olha só, por mais que o bebê responda não à pergunta da idade gestacional, se ele responde sim para as outras duas perguntas, eu considero que, embora esse recém-nascido tenha menos de 34 semanas, ele tem boas condições clínicas ao nascer e, por isso, esse bebê pode ser submetido a um clampeamento tardio do cordão umbilical, tardio para o bebê abaixo de 34 semanas. Eu gosto de dizer que é um clampeamento intermediário. A gente vai clampear esse cordão acima de 30 segundos, entre 30 e 60. Fechou? Não se esquece, mesmo que ele seja submetido a um clampeamento tardio por conta de ter respondido não a uma das 3 perguntas, ele vai direto para a reanimação neonatal após ele ter sido submetido ao clampeamento tardio. É isso aí. Vamos continuar discutindo um pouquinho algumas situações mais peculiares. Por exemplo, um recém-nascido filho de uma mãe HIV positivo. Para o Ministério da Saúde, o clampeamento tardio pode ser realizado de acordo com a vitalidade ao nascer e de acordo com a idade gestacional. É um clampeamento oportuno, mesmo no alto risco, quando a mamãe não fez o tratamento adequado. Agora, lembre-se, existe alteração da circulação placentária, o ideal é que a gente faça o clampeamento imediato do cordão. Agora, não se esquece, pode haver alguma fonte literária mais palpável aí, mais relacionada ao Ministério da Saúde, que oriente que você faça o clampeamento tardio, sem nenhum tipo de problema, perfeito? De maneira geral, a gente indica o clampeamento imediato para não permitir o sangramento excessivo da criança e não expor a criança a risco. Vem novamente comigo revisar um pouquinho alguns passos desse fluxograma. Lembra que o bebê nasceu, a gente vai fazer as 3 perguntas. Se ele responde sim para as 3 perguntas, ele vai para cuidados de rotina. E quais são esses cuidados de rotina? É deixar esse bebezinho no contato pele a pele com a mãe, é prover calor por meio de um campo seco, estéril e aquecido, é estimular o aleitamento materno já na primeira hora, lembra da Golden Hour, avaliar a vitalidade deste recém-nascido de forma contínua, é importante que você auscute o precórdio do bebê com o estetoscópio e deixar a via aérea pérvia, especialmente fazendo aí uma leve extensão do pescoço, garantindo que a via aérea do bebê fique pérvia. Agora, se ele respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, ele vai ser submetido à reanimação neonatal, que se inicia por meio dos passos iniciais. Lembra que a ordem agora não é mais ASPA, agora é PSPA. Aquecer, secar, posicionar a cabeça e aspirar vias aéreas se necessário. Fiz os passos iniciais, a partir de agora eu reavalio o meu bebê de acordo com a sua frequência cardíaca e com a sua respiração. Se a frequência cardíaca está abaixo de 100 ou o bebezinho apresenta apneia ou o bebezinho apresenta respiração irregular, ele vai para VPP. Agora, se ele apresenta frequência acima de 100, sem nenhum tipo de alteração de sua respiração, tem respiração eficaz, esse bebezinho vai para cuidados de rotina. E como ele foi um bebê que apresentou necessidade de reanimação, pelo menos nos passos iniciais, a gente vai ter que ficar de olho, porque é grande a chance de que ele evolua com algum tipo de desconforto respiratório, especialmente secundário à taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome de desconforto respiratório, a antiga doença de membrana hialina, e a síndrome de aspiração meconial. Se isto acontece, é importante que a gente monitorize este bebê por meio de um oxímetro de pulso, de preferência pré-ductal, no membro superior direito. É importante também que esse bebezinho seja submetido a uma suplementação de oxigênio, que pode ser efetuada por meio do CPAP. Não se esquece, a partir do momento que o bebezinho nasce, eu tenho 60 segundos para avaliar todo o fluxograma até indicar a ventilação com pressão positiva. Para aquele bebê que nasceu, foi submetido aos passos iniciais,
e não respondeu. Se ele mantém frequência cardíaca abaixo de 100 e ou apneia e ou respiração irregular, este bebê deve ser submetido à ventilação com pressão positiva por meio da técnica do aperta, solta, solta, com balão e máscara. É importante que, quando seja instalada a VPP, esse bebê já esteja sendo monitorizado, especialmente em relação à saturação de oxigênio e monitor cardíaco. Nos pacientes com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, a gente começa a VPP em ar ambiente com uma FiO2 de 21%. Mas se o teu doente tem menos de 34 semanas, é importante que você já inicie a VPP com uma FiO2 de 30% e vá titulando para ver se ele vai ter necessidade de mais FiO2. Estou fazendo VPP e o meu doente não está melhorando. A primeira coisa a ser feita é checar a técnica, verifica se a tua máscara está bem acoplada, se está vendo elevação visível do tórax, e se de repente você já iniciou suplementação de oxigênio, se o teu oxigênio está ligado. Caso a tua técnica de VPP esteja adequada, depois de um segundo ciclo com a técnica bem feita, se o teu paciente permanece com frequência cardíaca abaixo de 100, é importante considerar a possibilidade de intubá-lo. E lembra que, de acordo com a atualização, agora já é possível o uso da máscara laríngea para recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas e ou peso de nascimento maior ou igual a 2 quilos. Agora sim, com o bebezinho entubado ou em uso da máscara laríngea, se a sua frequência cardíaca cai abaixo de 60, é importante que esse bebê seja submetido à massagem cardíaca. A massagem cardíaca vai ser feita de forma coordenada com a ventilação, na técnica do E1, E2, E3 e ventila. Esta massagem cardíaca deve ser iniciada com o bebê monitorizado e com o FiO2 já de 100%. Enquanto você faz a massagem, um outro profissional muito provavelmente vai estar lá cateterizando o umbiguinho do bebê, porque o cateterismo venoso será importante caso a frequência se mantenha abaixo de 60 na hora de se infundir adrenalina endovenosa na dose de 0,01 mg por quilo. Lembra, não se esquece que se houver algum sinal de hipovolemia, é importante a infusão de uma expansão com soro fisiológico, geralmente 10 ml por quilo. Fechou? É isso aí, pessoal. Estamos falando do protocolo de reanimação neonatal. O que você precisa saber tá aqui. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar um pouquinho agora sobre distúrbios obstrutivos. Quero que você se lembre comigo das 3 principais doenças que a gente inclui nesse bolo. Estou falando de asma, bronquiolite viral aguda e fibrose cística. O que o pessoal do Enare curte cobrar a respeito destes temas, especialmente o diagnóstico, o tratamento e, no caso da bronquiolite viral aguda, alguns conceitos básicos e importantes. Eu vou fazer uma revisão desse tema aqui para vocês. Sobre fibrose cística, é importante que você se lembre na prova do Enare que fibrose cística é uma doença de herança autossômica recessiva, uma doença multissistêmica que vai acometer vários aparelhos e bastante grave. É importante que você se lembre que, do ponto de vista fisiopatológica, essa doença vai ser caracterizada por uma mutação em um gene, o gene do CFTR. Esse gene, pessoal, produz uma proteína que vai atuar lá no canal de cloro, regulando a excreção do cloro. É importante que você saiba que quanto mais deficiente esta proteína, menor é a excreção aí dos íons e este suor acaba perdendo bastante sódio, perdendo bastante cloro. É por isso que o suor acaba ficando salgado, né? Então a capacidade de regular essa excreção fica diminuída e por isso o suor acaba ficando repleto de íons cloro. É o que a gente chama de suor salgado. Não só o suor, mas todas as secreções corporais acabam ficando mais espessas e por isso acaba havendo obstrução. De repente pode haver também infecção secundária a esta secreção mais espessa, pode haver também alterações estruturais nas secreções corporais. É importante que você se lembre que toda a doença deriva desta mutação e todos os sinais e sintomas vão derivar destas alterações, especialmente nas secreções. Agora eu quero que você se lembre também que o diagnóstico é feito já
de forma bastante precoce no teste do pezinho, através da dosagem do imunotripsinogênio reativo, também chamado de IRT. Essa dosagem vai ser feita geralmente até o final do primeiro mês de vida, mas de preferência no momento da coleta do teste do pezinho entre o primeiro e o segundo dia de vida. Caso o período já tenha passado, a gente acaba fazendo o teste do cloro no suor. Lembra que ele também vai ser utilizado para confirmação, caso o teu paciente apresente suspeita de fibrose cística por meio do teste do pezinho, que é um teste de triagem. Eu já vou recapitular como é que a gente faz esse fluxograma aí de testes de diagnóstico para fibrose cística, que é extremamente importante para a tua prova do ENARI. Mas antes, eu só queria trazer para vocês as principais manifestações clínicas dessa doença. São importantes também para a tua prova. Não se esquece que do ponto de vista de via aérea superior, essa é uma doença caracterizada pela presença da pansinusite e também pela formação de pólipos nasais. Quando o assunto é via aérea inferior, não se esquece da tosse, da sibilância e especialmente das infecções respiratórias de repetição. Teu paciente acaba se tornando multicolonizado por germes de elevada resistência, especialmente no trato respiratório inferior. Quando o assunto são as alterações pancreáticas, é importante que você se lembre que há uma destruição do pâncreas, especialmente do pâncreas exócrino, por essa secreção espessa que obstrui os canalículos, fazendo com que o pâncreas seja autodigerido pelas suas próprias enzimas. Essa autodestruição faz com que o paciente tenha dificuldade na excreção dessas enzimas lá no trato gastrointestinal, que são enzimas super importantes para a absorção dos nutrientes, especialmente dos lipídios. Esse paciente acaba ficando com uma diarreia desabsortiva importante, mas não é só isso. Esse doente também pode evoluir com uma destruição do pâncreas endócrino, especialmente nas suas ilhotas de Langerhans, né? Estas células beta-pancreáticas destruídas param de produzir insulina, é daí que aparece o diabetes no paciente com fibrose cística. Além da destruição pancreática, esse doente acaba evoluindo com outros transtornos gastrointestinais que vão se refletir no seu aspecto nutricional. Por conta dessa desabsorção, ele evolui com desnutrição, pode apresentar baixa estatura e uma deficiência importante de vitaminas lipossolúveis. É necessário que você se lembre que, além disto, esses doentes podem apresentar no período neonatal o íleo meconial, justamente por essa secreção mais espessa. As fezes mais espessas acabam se impactando ali no íleo e isso pode ser necessário, inclusive pode necessitar de uma correção cirúrgica. E por conta da deficiência de enzimas pancreáticas, esse indivíduo evolui com dificuldade para absorção e digestão dos nutrientes, especialmente dos lipídios, surge a esteatorreia. Do ponto de vista hepático, esse doente pode evoluir com fibrose hepática e um quadro de cirrose que pode, inclusive, ser fulminante. E do ponto de vista de outros aparelhos afetados, quero que você se lembre da infertilidade, bastante presente no paciente com fibrose cística, a alcalose metabólica hipoclorêmica, um transtorno aí hidroeletrolítico bem comum nestes doentes, e hiponatremia, também um transtorno eletrolítico bastante importante. Manifestações clínicas muito variadas em um doente com bastante comorbidade e que, infelizmente, não tem um prognóstico tão elevado, tão aumentado aí, a despeito do tratamento. Lógico que a gente vem observando aí várias mudanças e ampliações dos protocolos de tratamento com drogas que vão modificar o curso da doença. Isso nos traz bastante esperança no tratamento destes pacientes. Agora, para você conseguir tratar, é necessário diagnosticar. E do ponto de vista de diagnóstico, não se esquece que lá no teste do pezinho é o imunotripsinogênio reativo quem vai vir positivo. Se isso acontece, é importante que ele seja repetido em até 30 dias de vida. Repetiu, esse teste veio positivo, beleza, tá feito o diagnóstico. Agora, não se esquece, se esse teste vem duvidoso ou se passa o tempo da realização, primeiro mês de vida, você pode fazer o teste do cloro no suor. O teste do cloro no suor vai ajudar, inclusive, na confirmação da doença para os casos aí que não são muito bem elucidados. Bom,
De que maneira a gente vai fazer então a interpretação desse teste no cloro do suor? Fiz o IRT, veio positivo, repeti, veio positivo. Para a gente confirmar, vou utilizar 2 amostras desse teste. O teste do cloro no suor abaixo de 29, menor ou igual a 29, faz com que o teu diagnóstico seja improvável. Acima de 60, maior ou igual a 60, o diagnóstico está estabelecido. 2 testes positivos mais 2 cloros no suor positivos. Porém, se o teu doente tem um teste do cloro no suor nebuloso de 30 a 59, existe chance de que ele tenha fibrose cística? Com certeza. Mas a gente vai precisar de um estudo genético para a gente conseguir definir se existe a mutação específica no gene do CFTR. A mutação é essa aqui, uma deleção do tipo F508. Essa deleção específica é a mais associada à fibrose cística. Inclusive, esta deleção, esta mutação, tem um valor importante no tratamento. O paciente que possui esta mutação tem indicação de um medicamento que é realmente modificador do curso da doença, disponibilizado via SUS agora em 2023. Por isso que é importante que a gente fique ligado, porque o tratamento sofreu uma atualização. E esse medicamento vai ser disponibilizado via alto custo para pacientes que têm a mutação confirmada. Por isso, todo doente que tem diagnóstico de fibrose cística vai necessitar do estudo genético até para a gente conseguir definir se ele possui esta mutação e indicação do uso deste medicamento, que é o Trikafta. Fechou, pessoal? Quero trazer para você também o tratamento específico de fibrose cística de maneira bem objetiva, para você matar esse assunto e não precisar estudar mais. Lembra da inalação com salina hipertônica e manitol para deixar essas secreções menos espessas. Lembra da dor nasal inalatória com o mesmo objetivo, fisioterapia e tratamento de todas as exacerbações com antibiótico-terapia de amplo espectro e voltada para os germes mais importantes ali para aquele doente. Lembra também da dieta hipercalórica e hiperproteica, especialmente por conta da desnutrição que afeta estes pacientes. O leite com adição de cloreto de sódio vai ajudar, especialmente nos pacientes com hiponatremia e perda de suor, perda de cloro é importante, né? Tanto perda de cloro quanto perda de sódio. As enzimas pancreáticas são repostas por conta da destruição aí do pâncreas exócrino. E não se esquece que a reposição de vitaminas lipossolúveis também é super importante na medida em que esse doente acaba tendo dificuldade na absorção destas enzimas, especialmente pela perda da gordura nas fezes. Agora, lembra que eu te disse, se ele tem a mutação, especialmente a deleção F508, ele vai ter indicação de receber medicamento específico. Foi uma atualização em 2023, por isso é importante para a tua prova. O Trikafta é um medicamento que só vai estar indicado em pacientes com mutação específica da deleção F508, é um medicamento modulador da proteína CFTR que vai atuar diretamente no canal de cloro, impedindo a perda de sais por este canal. Uma droga bastante promissora no trabalho aí, no tratamento destes pacientes. Fechou, pessoal? Vem comigo então falar de um outro distúrbio obstrutivo que é a bronquiolite viral aguda. E a gente deve sempre se lembrar de alguns conceitos básicos. Eu falo em bronquiolite naquele paciente que tem uma inflamação das vias aéreas de pequeno calibre, uma doença geralmente presente nos lactentes menores de 2 anos de idade, definida como sendo aí o primeiro episódio de sibilância. Lembra que, em termos de etiologia, o principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório. E não se esquece, estes pacientes acabam sempre evoluindo com um pródromo gripal, caracterizado por tosse, coriza e febre, e na evolução surge a sibilância associada à taquipneia e tempo expiratório prolongado. Normalmente, esses pacientes vão apresentar hiperinsuflação, hipertransparência, retificação diafragmática e infiltrado intersticial, inclusive com broncograma aéreo pode aparecer. Mas lembra que a radiografia de tórax só vai estar indicada nos casos graves,
Casos não graves não tem nem necessidade de fazer. E uma informação importante é que o diagnóstico desses pacientes é clínico. A evolução é geralmente benigna na maioria dos casos. Quando que eu interno um paciente? Quando ele tem realmente chances de evoluir de forma mais dramática. E pensando em critérios, a SBP nos orienta a internar se o teu doente tem menos de 3 meses ou então algum sinal de comprometimento do seu estado geral, se ele não come, não bebe ou eventualmente não respira, insuficiência respiratória aguda é critério para internação. Se existe uma saturação de oxigênio menor do que 92 e toma cuidado que a literatura é bem tolerante em relação à hipoxemia nestes doentes, tem fontes que inclusive trazem uma saturação menor do que 90 em algumas referências. Não se esquece também que o prematuro é um cara que sempre tem mais chances de complicar. Agora, quando o assunto é tratamento, é isso, nada de enrolação, é lavar o nariz, fornecer oxigênio se a saturação estiver abaixo de 90, especialmente por meio do uso do catéter de alto fluxo, os trabalhos mostram um excelente resultado na bronquiolite, e deixar esse paciente em repouso. A gente fala, deixa essa criança quieta, quanto menos agitado, menos hipoxemia. Se teu doente estiver apresentando taquipneia, não precisa deixá-lo em jejum, dá para fornecer a dieta via sonda nasogástrica. Agora, se o teu doente estiver bastante grave, com sinais clássicos de desconforto respiratório, o jejum e a hidratação endovenosa estão indicados. Lembra que não existe, neste tratamento, indicação do uso de corticoide. O corticoide está proscrito, não deve ser prescrito para estes doentes, especialmente porque ele pode, inclusive, aumentar o tempo de replicação viral e prolongar os sintomas deste paciente. Agora, e o broncodilatador, hein, Pro? A rigor não existe indicação formal de usar broncodilatador para esses doentes, não. Mas a gente acaba utilizando, na maioria das vezes, na prática, meio que como um teste terapêutico. Se o teu doente melhorou depois do uso, a gente acaba deixando um broncodilatador. Se ele não responde, nem deixamos na prescrição. O mais importante é você saber que isso tudo é prática. Na teoria, não tem indicação de nenhum medicamento, a não ser o que eu te trago aqui como tratamento de suporte. Fechou? A gente falou de bronquiolite, que é uma infecção das vias aéreas inferiores. Eu quero passar agora para as vias aéreas superiores. O que a gente vai falar hoje sobre IVAs, nariz, ouvido e laringe. Quero trazer para você aqui celulite. Celulite orbitária é uma complicação de uma rinocinusite bacteriana, juntamente com abscessos subperiosteais, um abscesso orbitário, né? Todas essas complicações são possíveis após uma rinocinusite bacteriana. Qual que é o tratamento? Na maioria das vezes o tratamento vai envolver antibiótico terapia endovenosa, tá? Corticoide geralmente em casos específicos, quando existe um processo inflamatório muito exacerbado. E a cirurgia, especialmente aí a drenagem destas coleções, se a gente estiver falando de um abscesso ou de um paciente sem abscesso, mas que não teve sucesso no seu tratamento. Talvez ele deva ser abordado para que seja feita aí a drenagem dessa secreção, para que seja limpo, né, o local aí infectado com esta celulite, de repente uma celulite pós-septal, especialmente pelo risco dessa disseminação do agente infeccioso para o sistema nervoso central. Lembra que eu estou falando da cara do teu doente, da face. Existe comunicação com o sistema nervoso central, eu não posso comer bola nestes indivíduos. Quando o assunto é celulite, a gente tem a pré e a pós-septal. Enária adora cobrar isso. Como é que eles cobram? Lembra, a celulite pré-septal é aquela em que o teu doente tem hiperemia, edema e calor periorbitário. A movimentação ocular está preservada. A gente fala que a movimentação extrínseca está preservada. Um quadro geralmente mais leve, com sintomas inflamatórios periorbitários. Quando o assunto é celulite pós-septal, essa disseminação é mais aprofundada e esse agente infeccioso já invadiu o plano mais profundo da órbita. Eu estou falando de um paciente que acaba evoluindo com borramento de sua visão, reduz a sua acuidade visual, pode apresentar visão dupla diplopia, pode apresentar proptose.
O olho aí avança ao plano superior, né? E também, nestes casos, existe alteração da movimentação extrínseca dos olhos na maioria das vezes. Qual que é o grande galho de se fazer esse diagnóstico diferencial clínico? Crianças pequenas, especialmente abaixo de 3 anos de idade. É difícil porque o paciente abaixo de 3 anos não compreende muito bem o comando. Para a gente fazer movimentação ocular, é necessário que o teu doente seja colaborativo. Por isso é importante que diante de uma suspeita, de uma dúvida diagnóstica, teu doente seja submetido a uma tomografia da face, uma tomografia dos seios, para a gente conseguir definir se este doente tem alguma alteração na sua órbita que possa fazer a gente pensar em celulite pós-septal, que é, sem sombra de dúvida, a mais grave. Como é que eu vou manejar esses doentes, tanto no ambiente hospitalar quanto extra-hospitalar? Então, na suspeita, vou fazer a avaliação, especialmente do otorrino, do oftalmo e a tomografia, uma tomografia de preferência com contraste, e vou avaliar estes pacientes em relação aos aspectos clínicos e do exame de imagem. Se eu tenho alterações sugestivas de uma celulite pós-septal, esse doente vai fazer o teu tratamento internado. Mas se não, eu vou fazer o tratamento domiciliar. Nos dois casos, eu reavalio depois de 24 a 48 horas. Se eu estou tratando em casa, esse doente melhorou? Depois de 24 a 48 horas, melhorou os aspectos inflamatórios, melhorou a febre? Ele não tem nenhuma indicação, nenhuma suspeita de abscesso? Não, tranquilo, continuo o meu tratamento, mantendo reavaliações periódicas. Agora, se não houve melhora da febre, nem melhora dos sintomas inflamatórios, é importante internar este paciente para aprofundar a sua investigação. Quando o teu doente está internado, o raciocínio é um pouquinho parecido. Internei, depois de 24 a 48 horas reavalio, houve melhora? Beleza, posso inclusive transicionar esse antibiótico para uma opção via oral e, é claro, dar alta para o meu doente para finalizar o tratamento em casa, lembrando um tratamento prolongado, pelo menos aí 10 dias de antibiótico terapia. Agora, se ele mantém sintomas inflamatórios importantes, febre refratária ao teu antibiótico endovenoso, é interessante que ele seja reavaliado, inclusive em relação à possibilidade de uma abordagem cirúrgica para remoção deste abscesso. Fechou, pessoal? Fala um pouquinho comigo sobre otite agora. É importante lá para a prova do Enário, os caras gostam de cobrar. Lembra que otite média aguda é uma das causas mais prevalentes de infecção em pediatria com prescrição de antibiótico. 42% do total de antibióticos prescritos em menores de 10 anos acontece por conta de otite média aguda e 70% deste total em menores de 2 anos por conta de otite média aguda. Então é bastante prevalente e uma causa importante de prescrição de antibiótico. Informações importantes para você na hora da tua prova, os principais fatores de risco, especialmente as condições anatômicas da criança. Lembra que a tuba auditiva da criança, que em tese é um espaço virtual, mas que pode servir para ventilação da orelha média, é um pouco mais horizontalizada. Isso aí vai fazer com que o teu paciente pediátrico possa acumular mais secreção, secundariamente, por exemplo, a um episódio de resfriado comum, e se ele acumula mais secreção numa tuba mais horizontal, esta secreção facilmente atinge a orelha média e migra para um espaço que em tese não era para ter secreção, um espaço que em tese não era para ter nenhum agente infeccioso. Esta secreção acaba levando à proliferação de flora bacteriana local e por isso teu doente acaba evoluindo com otite média aguda. Doença de refluxo gastroesofágico tem um mecanismo bastante parecido. Pelo refluxo do conteúdo aí esofágico mais ácido, há um desequilíbrio na flora local, justificando a ocorrência de mais otites. Não preciso nem dizer que creches, tabagismo passivo e uso de chupetas também vão favorecer a ocorrência de otite média aguda. Em pacientes menores de 6 meses, a literatura traz, é clássico, já caiu no Enário. É bastante recorrente a otite em quem teve otite média aguda abaixo de 6 meses. Por isso, quem teve otite abaixo de 6 meses tem uma grande chance de ter de novo.
O paciente com fenda palatina e com síndrome de Down, pelas alterações crâniofaciais, tem mais chances de acúmulo de secreção e, portanto, de evoluírem com otite média aguda. Sem sombra de dúvida, o principal fator de proteção são as vacinas. Eu estou falando especialmente da vacina antipneumocócica, eu estou falando da vacina contra a influenza e da vacina contra a hemófilos influenza também. Essas 3 vacinas são os principais fatores de proteção, juntamente com o aleitamento materno, uma dica importante aí para a tua prova do ENARI. Agora, quando o assunto é tratamento, eu quero que você se lembre que não é todo mundo que tem otite que tem indicação precisa de antibiótico, não. Fica ligado que eu vou entrar com antibiótico especialmente para aqueles pacientes que têm otorreia. Otorreia é um sintoma grave, exige a prescrição de antibiótico. Vou entrar também para todos aqueles doentes que estiverem bastante graves, apresentando otalgia grave ou que dura mais de 48 horas, um paciente que apresenta febre com temperatura máxima maior ou igual a 39 e um paciente que tem algum tipo de imunodeficiência ou mesmo um implante coclear com risco de perder o implante por conta de um quadro infeccioso. Apareceu otorreia ou qualquer sintoma grave, indicação de antibiótico na hora, independente da idade do teu doente. Agora, sem sintomas graves, como que a gente faz a análise para saber se prescreve ou não antibiótico? Abaixo de 6 meses eu vou prescrever para todo mundo, tanto na OMA bilateral quanto na OMA unilateral. Entre 6 meses e 2 anos, caso não haja nenhum sinal de gravidade, eu prescrevo antibiótico na otite média aguda bilateral, mas posso apenas observar na otite média unilateral. E para pacientes com 2 anos ou mais de idade, eu posso observar tanto uma OMA bilateral quanto uma OMA unilateral, desde que não haja nenhum sinal de gravidade. Esse é o tratamento de acordo com a Academia Americana de Pediatria, fica ligado, isso é super importante para a tua prova do ENARI. Fechou? Bora para mais um tema então, vamos falar um pouquinho sobre atendimento de adolescente. Eu quero que você já desde cara se lembre de que atender adolescentes é um desafio. Adolescente aborrecente, pois é, mas é um grupo muito legal de se trabalhar com, especialmente porque a gente já começa a lidar com algumas questões éticas bastante importantes, especialmente envolvendo a consulta desse adolescente, algumas situações em que exige-se a manutenção ou a quebra do sigilo médico para o acompanhante legal, o respeito à autonomia desse adolescente e, é claro, situações não tão bacanas de se enfrentar, como a violência contra este adolescente. Geralmente essas questões são de nível fácil a médio, basta que você use o bom senso que você acaba resolvendo de maneira mais tranquila. O importante é que se você tem questões mais fáceis, é bom que você acerte, porque acertando você vai se manter ali na média. Agora, errando, pessoal, realmente passam pessoas na sua frente. Mas não é tão difícil de se acertar assim não. Quero trazer para você aqui a questão em relação à consulta. Como é que você faz a consulta desse adolescente? Geralmente, a gente acaba fazendo essa consulta respeitando as decisões desse indivíduo e, de preferência, em 3 tempos. A gente chama de consulta em 3 tempos. Um primeiro tempo em que o adolescente é consultado junto com o seu acompanhante legal. No segundo momento, se for da vontade do adolescente e do acompanhante, a gente pede para o acompanhante aguardar um pouquinho lá fora e faz a consulta com o adolescente apenas, com o adolescente sozinho. E num terceiro momento, retorna o acompanhante, especialmente para a gente fazer um fechamento desta consulta. Agora, atenção, de que serve tudo isso aqui para a tua prova do ENARI? É importante que você se lembre que exigir a obrigatoriedade da presença de um responsável para acompanhamento na consulta é lesão ao direito maior do adolescente em relação à sua autonomia. Então, se o adolescente quer fazer a consulta desacompanhado do seu representante legal, isto é permitido e não apenas, isto é um direito deste adolescente. Caso você não o cumpra, o errado será você. Então é importante que a gente garanta a autonomia destes indivíduos na consulta desde já, desde que se inicie a adolescência. Agora, existem situações em que vai ser necessário que você compartilhe com o representante legal deste adolescente
as decisões que foram tomadas, eventuais prejuízos que possam estar ocorrendo para este paciente. Pois é, todas essas decisões são aquelas, essas situações, são aquelas que colocam em risco a vida do adolescente. E neste momento está autorizado a quebra de sigilo médico. Quando que a gente vai autorizar a quebra? Eu quero muito mais do que falar sobre a quebra, falar sobre as situações de manutenção do sigilo, em que é importante que você saiba que nestas situações, quebrar o sigilo médico é proibido. Então é importante que você se lembre que se um paciente conta para você que está ficando, que está namorando, que iniciou sua vida sexual, se não está havendo nenhuma espécie de violência, nenhuma espécie de sedução ou imposição explícita deste relacionamento, é vedado ao médico, é proibido quebrar o sigilo médico nesse caso. O que mais? Se o adolescente conta para você que está experimentando substâncias psicoativas sem que haja critérios clínicos que façam com que você entenda que ele é dependente daquela substância. Olha só, você deve alertá-lo, especialmente sobre os riscos. Por exemplo, de uma exposição a uma droga considerada legal, o álcool, por exemplo. Agora, se você não identifica sinais de dependência, especialmente tolerância, uso em binge, aquele uso em grandes quantidades, isso pode aparecer na prova. Se você não identifica sinais que estejam trazendo comprometimento para o adolescente, esta experimentação não pode ser compartilhada com a família. Não há orientação de se quebrar o sigilo médico. Não há orientação também de se quebrar o sigilo médico quando o adolescente compartilha sobre sua orientação sexual ou conflitos de identidade, de gênero, de qualquer espécie. Nem mesmo há orientação de se quebrar o sigilo médico quando há necessidade ou solicitação da prescrição de contraceptivos, especialmente para adolescente aí do sexo feminino que peça para você um contraceptivo com maturidade para lidar com este medicamento e possível adesão. Se você identifica que esta adolescente vai ser capaz de lidar com esta prescrição, bora prescrever, não pode se romper o sigilo nesse caso. E por fim, uma infecção sexualmente transmissível, afastada, é claro, uma violência sexual, e desde que você entenda que o adolescente vai ter maturidade para poder aderir ao tratamento e se curar daquela condição. Nestas situações, é imperativo manter o sigilo médico. Bom, quando o assunto é violência contra o adolescente, lembre-se que essa violência pode ser física, traduzida por toda ação que vai afetar a integridade corporal ou a saúde corporal deste adolescente. Uma violência psicológica é qualquer conduta que esteja levando aí uma discriminação, uma depreciação ou até mesmo um desrespeito em relação ao adolescente. Não apenas uma ameaça, mas também um constrangimento, uma humilhação, uma manipulação. Não se esquece que a alienação parental, aquele pai alienado que realmente não demonstra preocupação com o paciente, também é uma forma de violência psicológica. E por fim, uma violência sexual, que pode acontecer de várias formas, especialmente por meio da imposição, do uso da força física, por meio da intimidação ou até mesmo por meio de coerção. Todas essas formas de violência podem aparecer na sua prova, fica ligado. Eu quero finalizar o nosso bate-papo com um assunto menos constrangedor, que é cirurgia pediátrica. A gente vai falar um pouquinho sobre apendicite aguda e sobre enurese noturna. Quando o assunto é apendicite aguda, a gente relembra alguns conceitos gerais, a indicação cirúrgica, o manejo clínico pré e pós-cirurgia. E quando o assunto é enurese noturna, eu lembro com você a definição, a classificação, os fatores de risco e o manejo desta doença. Rapidamente, para a gente finalizar, a apendicite aguda em pediatria tem algumas características gerais que são muito relevantes para a tua prova do ENARE. Número 1, febre alta não é característica de apendicite aguda. Febre da apendicite geralmente em torno de 37,8, no máximo a 38 e alguma coisa, tá? Toma cuidado que isso é muito frequente nas bancas, não é comum a presença de febre alta. ENARE já cobrou qual era a tríade sintomática inicial de uma apendicite aguda, não se esquece. É uma dor periumbilical associada a uma febre baixa a moderada e anorexia.
Nada de febre alta para esses indivíduos e quando o assunto é o início da doença, lembra da dor periumbilical antes dessa dor migrar. Em 6 a 36 horas após, existe migração para a fossa ilíaca direita. É um período bem variável mesmo, pode variar entre 6 a 36 horas, essa dor migra e pode aparecer o sinal de Bloomberg, a descompressão brusca da fossa ilíaca direita, gerando dor no teu doente. Agora lembre-se, o uso de analgésicos opioides pode ser feito de forma tranquila, sem contraindicação, isso já foi questão de prova também. Lógico, só toma cuidado para você não mascarar a sua avaliação da dor, é importante que esse paciente seja avaliado, as manobras semiológicas sejam executadas antes de você cortar a dor do teu doente. Lembre-se, pessoal, super importante, numa apendicite que esteja perfurada, se o teu doente está clinicamente estável, não tem necessidade de você sair correndo para a cirurgia, não. A prioridade é você estabilizar esse paciente, especialmente por meio do uso da antibiótico-terapia. Estabiliza ele primeiro, hemodinamicamente estável, do ponto de vista de infecção também estável, com antibiótico, aí sim a gente leva este paciente para a cirurgia. Lembra desse score clínico super importante, o score de Alvarado? Esse é um score importante para você que trabalha no pronto atendimento, pode muito bem cair numa questãozinha aí do ENARI. A gente vai pontuando as características do teu paciente. Um score menor do que 4 é pouco provável, um score de 4 a 7 existe necessidade de investigação aprofundada, especialmente por meio de exame, especialmente por meio do ultrassom, e acima de 7 é sugestivo de apendicite, a ideia é que esse doente já vá para a cirurgia. Quais são os critérios? Náuseas e vômitos ganham 1 ponto, anorexia, falta de apetite mais 1, a febre ganha 1 ponto. Lembra que a migração da dor para a fossa ilíaca direita ganha mais 1 ponto e a sensibilidade, o sinal de Bloomberg positivo recebe 2 pontos lá na fossa ilíaca direita. Se você tem um paciente que apresenta a tosse ou a percussão ou a pular da cama, a dor na fossa ilíaca direita, você também tem 2 pontos aí para ele pontuados nessa escala. Lembra, uma leucocitose maior do que 10.000, 1 pontinho. E uma neutrofilia maior do que 7.500, forma jovens, mais 1 pontinho. Faz esse score, que esse score sempre vai te ajudar. Beleza? Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho com vocês para a gente finalizar sobre enurese noturna, né? A perda involuntária da urina, especialmente durante o período noturno, que pode ser classificada como um distúrbio monossomático, que ocorre apenas perda miccional durante a noite, ou não monossintomática, né? Quando a gente está falando de outros sintomas do trato urinário associados, especialmente a alteração da frequência, a urge-incontinência, a hesitação e a alteração do jato miccional. Fica ligado que quando o assunto é monossintomática, né? Então quando você está falando de uma enurese monossintomática, as chances de que esse transtorno seja primário, associado realmente ali a alguma condição neurológica local, são maiores. Quando o assunto é não monossintomático, uma enurese não monossintomática, investigue causas secundárias. A gente vai entender isso nesse próximo slide. Quais seriam os fatores de risco para a gente ter enurese noturna ser do sexo masculino? Fatores genéticos, especialmente a história familiar de enurese noturna, e alguns fatores biológicos, por exemplo, constipação, interrupção do sono por obstrução de vias aéreas superiores, né, as roncopatias na infância, alterações da capacidade vesical ou na dinâmica do detrusor e distúrbios na liberação do hormônio antidiurético. Esses fatores todos vão gerar uma enurese geralmente não monossintomática. Afinal, eu posso ter enurese noturna por constipação, mas geralmente teu doente vai ter outros sintomas diurnos também. Urge-incontinência, liberação de pequenas quantidades, polaciúria. É importante que você se lembre que quando existe algum fator biológico associado, grandes chances de haver uma enurese não monossintomática, bem como fatores psicológicos. Geralmente a gente chama de enurese secundária. Uma mudança de domicílio, mudança de escola, separação dos pais e alguns medicamentos, por exemplo, drogas antiepiléticas. A literatura traz ainda que sobrepeso e obesidade são possíveis fatores de risco, mas ainda nada muito bem confirmado sobre isso.
E o tratamento? Como é que a gente faz o tratamento? O tratamento vai ser feito a partir de uma atuação direta no fator desencadeante, por isso é necessário uma história clínica muito bem feita e um acompanhamento multidisciplinar. Quando o assunto é o tratamento não farmacológico, lembra das medidas comportamentais, especialmente o diário e o alarme miccional. Agora, quando o assunto é o tratamento farmacológico, lembra da desmopressina. É importante que você se lembre da oxibutinina também, que é um medicamento anticolinérgico e vai atuar especialmente na hiperatividade do detrusor. E não se esquece que a imipramina, um antidepressivo tricíclico, também vai ter indicação, especialmente nos pacientes com enurese secundária, com fatores psicológicos associados, um medicamento muito bem utilizado, muito bem indicado nestes doentes. Fechou, pessoal? Ufa, quanta coisa! Pois é, estas são as nossas apostas da pediatria para você que presta o Enare. Lembrando que ainda tem dicas de última hora, não se esquece, aqui na Medo e a gente vai juntos do começo ao fim. Para você que vai ver o Dicas, nos vemos no Dicas. Espero que nos vejamos lá. Mas se a gente não se vir, desejo para você uma excelente prova do Enare. Boa prova, bons estudos e pra cima! Até a próxima! Tchau!